Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é a experiência do usuário, navegando nas águas de satisfação digital. Lembrando para os ouvintes que estão tendo acesso ao nosso podcast hoje, que estamos desenvolvendo ao longo desta temporada, dentro do projeto de mentoria, o tema marketing aplicado ao ambiente digital e estamos apresentando as várias ferramentas, estratégias, ideias que permitem ao nosso ouvinte reflexões. Né? Esse ouvinte pode ser um aluno que esteja atuando no curso de gestão, de negócios, de marketing, de vendas, de relações internacionais, de publicidade, propaganda, este aluno vai encontrar aqui reflexões importantes para o seu desenvolvimento. Lembrando que é apenas um ponto de partida, né? O podcast não tem como objetivo trazer todas as respostas, mas provocar reflexões que possibilitem investigações mais profundas, né? Análises mais refinadas sobre este tema. Além do projeto Mentoria, além do podcast, nós temos outras atividades, né? Nós temos o projeto de entrevistas, nós temos o fórum, livros, enfim, são várias atividades que desenvolvemos com o guarda-chuva do marqueteiro, né? Como base para o desenvolvimento de uma série de atividades que ajudam este aluno, o empresário, o gestor, o pesquisador a entender melhor, né, todas as nuances desta aproximação das estratégias de marketing e vendas junto aos meios digitais, ok? Nos últimos episódios, nós selecionamos alguns ouvintes que enviaram perguntas, fazendo questionamentos, pedindo orientações sobre o marketing aplicado ao ambiente digitais, que é a base da nossa temporada do projeto Marqueteiro e desse braço mentoria. E alguns deles até mandaram para a gente algumas mensagens depois desse trabalho de divulgação, desta minha resposta que coloquei para os nossos ouvintes. E eu gostaria de ler. Hoje, ao invés de responder perguntas, eu vou ler algumas dessas respostas. Recebemos uma resposta aqui da Joana, que é lá de Fortaleza, e ela escreveu assim: parabéns, ô marqueteiro. A resposta sobre como otimizar a estratégia de marketing digital foi incrível, especialmente para mim. Foi muito útil. Legal, Joana. Nós ficamos aqui do canal Marqueteiro, nós ficamos sempre muito felizes, né, de receber esse tipo de comentário e saber que aquilo que nós estamos fazendo está se tornando algo vivo, né, útil, para que vocês possam transformar aí a vida e a empresa de vocês e evoluir nesse mercado. O André, de Curitiba, ele agradece pela excelente explicação sobre as tendências de marketing. Ele diz o seguinte: sem dúvida vou aplicar essas ideias na minha empresa. Valeu! Legal, André. Mais uma vez, né? Assim como eu respondi para a Joana, é sempre muito importante ver que o trabalho que nós estamos desenvolvendo e que esse projeto de podcast, né? Nós começamos com podcast, começou na época da pandemia como uma forma de levar para os alunos que
foram para casa e que começaram a ter acesso a esse formato remoto, síncrono, lives, enfim, algo que as pessoas não estavam acostumadas a aprender sobre esse formato e que nós trouxemos, através do podcast, uma possibilidade de levar para estes alunos, né, conceitos, ideias, não só minhas, mas também de pessoas que eu tenho contato, entrevistados, né? E eu estou muito satisfeito com o resultado desse podcast, que não tem o glamour ali do editorial, às vezes, de uma plataforma preparada, né, com recursos de áudio, de som, recursos editoriais sofisticados. Nós conseguimos focar mais na questão da qualidade editorial, né? A qualidade dos conceitos, das ideias, dos entrevistados. E esta foi uma aposta nossa e que vem trazendo resultados, né, pela audiência, né? O ano de 2023, nós fechamos com mais de 18 mil visualizações, atuando em plataformas como YouTube, Spotify, Google Podcast, enfim, são várias plataformas, e pelo retorno, né, dessa audiência através dos nossos canais de relacionamento, dá para perceber que o podcast e os projetos que estão envolvidos nesse podcast, eles estão trazendo resultados importantes para o mercado, né? Esse é o nosso principal objetivo. O Marcos de São Paulo disse o seguinte: adorei a abordagem sobre a importância de construir uma marca sólida. Suas dicas serão valiosas para fortalecer a identidade da minha empresa. Que bom, Marcos. Né? A questão de marca, né? Gestão de marca, ainda estamos analisando a possibilidade de fazer uma temporada só para falar de branding, né? Porque é muito abrangente, posicionamento de marca, brand equity, brand competitivo, enfim, tem vários assuntos ligados à marca. Nós falamos um pouquinho sobre isso apenas, relacionados à importância de se ter uma boa reputação nas redes sociais e que isso vai criando valor para a marca, né? Mas foi apenas uma pequena pontinha do iceberg de um tema tão abrangente, de um tema tão sofisticado. A Lúcia, de Fortaleza, ela elogiou a resposta sobre as estratégias das redes sociais. Suas sugestões são práticas e fáceis de aplicar. Obrigado, marqueteiro. A ideia é essa, viu, Lúcia? É trazer uma linguagem mais próxima dos ouvintes. Não ter uma linguagem tão difícil de entender, como se fosse um trabalho científico, né, que tem aquela linguagem mais pesada, enfim, essa possibilidade do nosso podcast é justamente atingir um pequeno empresário, um grande empresário, atingir pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre gestão, sobre estratégia, até aqueles que têm já um conhecimento bem avançado. Enfim, o leque de atuação desse podcast pretende atingir aí várias pessoas em vários momentos dessa escala, né, de aprendizado, de desenvolvimento. Enfim, não limitar, né, não é focar e não excluir, enfim, e sim incluir as pessoas. É claro que quem tem já um conhecimento sofisticado de marketing vai entender que, a partir dessas ideias, às vezes colocadas de uma forma simples, tem um conhecimento, tem uma discussão, tem uma reflexão de temas bem difíceis de ser desenvolvidos, bem sofisticados, enfim, cada um vai conseguindo tirar o melhor destas reflexões, né? Lembrando que todo episódio ele é uma pontinha do iceberg
de tantos assuntos, de tantas possibilidades que existem. O podcast não é para excluir a necessidade de se fazer pesquisas mais profundas, não exclui a necessidade de buscar autores que são clássicos, importantes, referências de mercado. O podcast não exclui a necessidade de você fazer um curso de graduação, de pós-graduação, de extensão. É importante isso, né? Tanto é que eu uso o podcast como suporte às aulas, não para substituir aula, mas como suporte às aulas, onde aqui é o início da aula, onde nós vamos trabalhando esses temas de uma forma mais profunda, mais abrangente, trazendo exemplos, trazendo os prós, trazendo os contras, os benefícios, os fatores críticos de sucesso, as etapas, o planejamento, enfim, cada podcast desse abre uma infinidade de possibilidades de desenvolvimento, né? Então, Lúcia, obrigado pela sua resposta, obrigado pelo seu elogio, né? E nós é que agradecemos, né, o feedback, o que permite identificar que nós estamos caminhando, né, a partir de um propósito certo, honesto, correto, ético e moral. A Rafaela agradece pelas dicas valiosas de criar conteúdo envolvente. Uma das respostas que nós demos nos episódios anteriores foi justamente isso, falando de marketing de conteúdo. E ela diz: suas sugestões são perfeitas para aprimorar minha estratégia nas redes. Estou empolgada para começar. Que bom, Rafaela, que você está disposta a entrar nesse mundo digital que é complexo, né? Não é simples, né? Não é só você pegar o material que está no físico e transportar isso para o digital. Essa época já foi. No começo do marketing digital, as empresas pegavam o seu layout de ponto de venda, pegavam o seu catálogo, né, impresso, né, a sua propaganda na TV, no rádio e jornal, e migrava isso para o meio digital, né, sem nenhum tipo de adaptação, né, simplesmente era mais um meio de divulgação de todo o conjunto de atividades que a empresa desenvolvia. Com o passar do tempo, se percebeu que o meio digital exige um desenvolvimento de um material próprio, né? Não é só você migrar as suas estratégias de ponto de venda para um e-commerce ou o seu catálogo para um conteúdo digital. Não é isso, né? Exige estratégias, ferramentas, a operacionalização de tudo isso específico, não só específico para o meio digital, mas específico para cada tipo de ferramenta digital. Porque quando nós falamos de digital, né, parece que é uma coisa só, não é, né? As redes sociais, cada rede social, LinkedIn, Facebook, Twitter, TikTok, cada rede social tem as suas características, né? Tem o seu algoritmo, tem a sua linguagem, né? Tem o seu propósito, e cada uma dessas redes precisa de uma adaptação, né? Às vezes de imagem, às vezes de texto, às vezes de linguagem, enfim, são adaptações que são necessárias para que você possa ter um resultado melhor. Isso falando de redes sociais, mas o digital não se restringe às redes sociais. Você tem aplicativos, você tem sites, você tem mensagens automáticas, você tem mensagens instantâneas, você tem uma série de instrumentos voltados a esse meio digital, que é genérico, né, e que precisa ser entendido de uma forma mais profunda, né? Então, que bom que as pessoas estão, a partir daí, buscando desenvolver e tentando entender isso, mas de uma forma mais profissional, né? Não é amadora,
Não é só você tirar uma foto do produto e postar no Instagram, mas entender, né, o que é um Instagram, como ele funciona, quais as expectativas das pessoas quando acessam esse tipo de ferramenta e assim por diante, ok? O tema de hoje é um tema importantíssimo que tem a ver com a experiência do consumidor, a experiência do usuário. E é um tema extremamente importante, porque as pessoas, os consumidores, os compradores, o mercado de uma maneira geral, além de comprar produto, ele quer ter uma experiência com a marca, uma experiência no atendimento, uma experiência nos canais de comercialização, uma experiência com a comunicação da empresa, e a experiência, portanto, né, ela se torna um elemento fundamental, né, dentro de uma estratégia de marketing, a ponto das pessoas pagarem às vezes mais por um produto, por um serviço, pela experiência que está tendo com aquela marca, com aquele produto, com aquela empresa, com aquela pessoa do atendimento, o que faz uma enorme diferença, porque no mercado competitivo, onde muitas vezes a estratégia está baseada na guerra de preços, quando você apresenta um elemento que gera uma experiência, uma emoção, né, um sentimento positivo por parte do usuário, esse fator, essa estratégia de precificação, essa guerra de preço, ela muitas vezes perde o sentido, né? Ela não se torna tão evidente assim. É claro que o preço é importante, mas a experiência que você tem com aquela empresa, ela também pode ser um elemento significativo e um diferencial competitivo para as empresas, né? Parque de diversão, você pode ter parques temáticos muito parecidos, mas a Disney apresenta uma experiência diferenciada, o que faz com que as pessoas paguem mais para ir até na Disney, falem positivamente dessa atividade para outras pessoas, desse parque, dessa marca para outras pessoas, e isso cria uma rede positiva voltada ao consumo. Então, esse universo digital, né, a experiência também é fundamental. Ao longo dos episódios, nós estamos falando que, hoje em dia, as empresas, em algum momento do processo de decisão de compra, ela acaba acessando algum meio digital para buscar informação sobre o produto, comparar preço, verificar onde pode adquirir o produto, ou até mesmo adquirir o produto pelo meio digital. Dentro de um processo de decisão de compra, em algumas etapas, o consumidor acaba utilizando as redes sociais por algum motivo dentro dessa atividade, dentro dessa jornada de compra do consumidor. E, evidentemente, quando ele tem acesso a esses meios digitais, estes meios digitais funcionando muitas vezes como uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de comercialização, muitas vezes até um produto, né, que a pessoa adquire no formato digital, estas experiências no meio digital são significativas dentro de um processo de decisão de compra. Você acessa uma empresa que te apresentou uma experiência diferenciada e uma outra empresa que só vendeu o produto, evidentemente você acaba optando por aquela empresa que gerou uma satisfação, que gerou uma experiência memorável junto ao consumidor, né, dentro dessa atividade do processo de decisão de compra. Então, no universo digital, a experiência do usuário é a bússola que guia as marcas para além de uma simples interação, proporcionando uma jornada envolvente e memorável. Esse é o objetivo, né, dessa atividade de Customer Experience, ou seja, experiência do consumidor. É fazer com que este usuário, que esse consumidor, ele possa ter algo que seja memorável, né? Que guarde na memória num local positivo, né? Dentro de uma
aura, né, positiva, uma lembrança positiva, porque as lembranças podem ser negativas também, né? E esse é o problema, né? Se a experiência for negativa, ele vai falar mal, ele não vai comprar, né? Enfim, tem todo esse lado negativo de uma experiência negativa. Nós estamos falando de experiências que possam ser memoráveis, positivamente, né? Que possa fazer com que as pessoas lembrem da marca, lembrem daquele momento e possa, numa nova compra, possam ter aquela marca como uma das primeiras opções, se não for a primeira, na preferência de consumo. Então, esse é o grande objetivo do experiência do consumidor, ou Customer Experience, como é colocado pelos estrategistas. Então, essa não é apenas uma prática estética, mas uma abordagem holística que permeia todos os pontos de contato digital, definindo a essência da satisfação do consumidor. Aqui vem um alerta, né? Muitas vezes você tem no site uma experiência interessante, mas quando você vai para a rede social, você, desta mesma empresa, dessa mesma marca, desse mesmo produto, a experiência não é tão memorável assim. Então, nós temos que entender que o consumidor hoje escolhe os pontos de contato e que ele permeia esses pontos de contato ao longo do processo de decisão de compra. Então, nós já falamos sobre isso quando tratamos sobre Omnichannel e a relação do Omnichannel nas redes digitais, né, no ambiente digital, para que você possa ter em cada ponto de contato uma sequência desse relacionamento e que esses pontos de contato possam ter uma visão holística, ou seja, integrada, holística, para que o consumidor possa encontrar a mesma estética, a mesma forma, né, o mesmo valor oferecido e a mesma experiência oferecida ao longo desses mecanismos, né, para que o consumidor não crie confusão ou crie ruídos nesse processo. Então, tem que ser uma abordagem holística e não só do front office, mas do back office, ou seja, transformando essa experiência no contato digital em ações que, de fato, validem esta, esta estratégia, né? Que não fique apenas no discurso, que esse discurso possa ser transformado em prática. E, evidentemente, no final desse processo de decisão de compra, quando ele tem contato com o produto, quando ele consome o produto, é quando o processo de experiência se fecha, né? Então, você pode ter experiências, pequenas experiências satisfatórias ao longo do processo de decisão de compra, mas a experiência real, efetiva e definitiva acontece no fechamento, quando a somatória das experiências ao longo do processo foram todas positivas. E aí sim, pode-se dizer que a empresa cumpriu as ações necessárias para o desenvolvimento de uma experiência memorável para o consumidor, né? Então, é um processo holístico, complexo, porque envolve pessoas, envolve tecnologia, envolve processos, envolve estratégias de relacionamento, análises, métricas, para que você possa ir aos poucos se aproximando do consumidor, entendendo as suas características, o seu perfil, o seu comportamento e transformando isso em ações que possam encantar esse cliente em cada uma das atividades que a empresa desenvolve ao longo da jornada. A otimização da experiência do cliente transcende, então, apenas o design de um site ou de um aplicativo, vai muito além do que isso, né? Na verdade, a experiência na utilização dessas ferramentas e na concretização do processo comercial e do consumo
que é o que também interessa. Não adianta você ter uma experiência ótima no site, ele cumpre o seu papel e as pessoas ficam encantadas com aquele site, com o formato, com o jeito, com a forma, e depois, quando chega o produto em casa, essa experiência ela não é completada. Então, há necessidade de que essa visão seja, como eu disse anteriormente, se tenha uma visão integrada e holística. Desde a navegação dos sites até a interação com os aplicativos, cada elemento deve ser, né, cuidadosamente elaborado para oferecer uma experiência que possa ser fluida, possa agregar valor, possa ser diferenciada, né, e que não apenas atende, mas excede as expectativas do usuário. Aqui merece uma atenção, né? Porque, veja bem, quando você excede a experiência, a expectativa do usuário, né? Quando você oferece algo além da expectativa do usuário, num primeiro momento encanta, né? Mas, com o passar do tempo, essa experiência que está acima das expectativas se torna já a expectativa, né? O consumidor se acostuma. E aí você precisa, para continuar encantando e gerando uma experiência memorável, você precisa apresentar algo superior. Logo, esse consumidor ele vai entender aquilo que se ofereceu além e que encantou no primeiro momento, ele entende como uma obrigação, como um fato. E já não gera uma expectativa ampliada, né? E, portanto, a empresa começa a ter um problema, porque o consumidor, para manter aquele nível de satisfação, ele se acostumou a sempre estar encantado, ele vai sempre buscar esse encantamento. E nem sempre é possível encantar. Nem sempre a empresa vai conseguir superar as expectativas dele. E aí, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse processo e com essa ideia de que sempre você tem que exceder as expectativas. Muitas vezes, uma experiência positiva é simplesmente você fazer a empresa realizar o arroz e feijão, ou seja, entregar aquilo que prometeu, né? Se o mercado não está fazendo isso e a sua empresa consegue fazer o arroz e feijão, isso já encanta, né? Já atende às expectativas dele. Outra coisa é importante dizer que determinado tipo de usuário, certas ações encantam e a mesma ação para outros usuários já não encanta, porque cada consumidor tem as suas próprias expectativas e busca elementos diferenciados, né? Outra coisa, muitas vezes o consumidor, para uma linha de produto, um tipo de marca, alguma ação encanta ele, mas este mesmo consumidor, para uma outra linha de produto, para uma outra marca, essa mesma ação já não encanta. Então, é muito relativo, né? É muito subjetivo esse tipo de ideia de encantamento, né? O importante é você criar ações sempre adequadas ao perfil e à característica do seu consumidor, buscando elementos de inovação, né? Trazendo sempre, na medida do possível, alguma novidade, seja novidade no produto, seja ou novidade na forma de comercialização ou na forma de distribuição, mas as novidades, né, a inovação sempre é um fator que gera expectativa e como você reage muitas vezes às ações do concorrente e às ações do próprio consumidor, né? Então, como você reage a uma pergunta, como você reage a uma reclamação, uma opinião, uma sugestão, muitas vezes a maneira com que você dá respostas ao mercado, elas geram encantamentos. Então, o encantamento pode vir em qualquer uma das ferramentas de marketing, produto, preço, comercialização, distribuição, comunicação, mas também ela pode vir na maneira com que a empresa se posiciona no mercado,
em relação ao seu propósito, à sua missão, aos seus valores, ou até mesmo pode encantar através de uma ação de atendimento, né, ao cliente. Então, são possibilidades que você tem, que a sua empresa tem de gerar uma experiência memorável. A personalização é um elemento, sem dúvida alguma, que gera essa experiência. Quanto mais você se aproxima do consumidor, do usuário, em função às suas características, isso acaba encantando, né? Então, as plataformas que conseguem esse grau de proximidade, de personalização, normalmente são plataformas que o consumidor acaba tendo uma adesão melhor, né, um relacionamento, porque o mercado gosta de um atendimento personalizado. Então, a compreensão contínua do comportamento desse consumidor, desse usuário, permite e exige ajustes constantes, né? Isso é o que vai garantir que a experiência não seja apenas eficiente, mas genuinamente cativante. Além do digital, a experiência também se estende a outros pontos de contato físico. Eu venho, ao longo dessa temporada, falando muito sobre isso, né? Apesar do foco ser o meio digital, hoje em dia o consumidor ele é físico e digital, né? Ele quer ter uma experiência, às vezes, numa etapa do processo de decisão de compra que ele identifica como ele escolhe, que é o digital, ele quer ter uma experiência legal, mas a etapa seguinte ele quer ir até um ponto de venda, olhar o produto, tocar e ter contato com um atendente, tirar dúvidas, enfim. Então, essa experiência não deve se restringir aos meios digitais, né? Ele tem que ser visto como um conjunto de ações que geram experiências em qualquer tipo de formato que o cliente venha escolher, né? E que crie uma narrativa integrada, coesa, né, em todos esses ambientes, físicos ou digitais. Então, a embalagem do produto, por exemplo, o atendimento do cliente, a logística de entrega, o transporte, enfim, todos esses elementos criam uma interação e contribuem para uma impressão positiva e mais, né, possa ser positiva e duradoura, né, junto a essa marca. Lembrando que muitas vezes todo o conjunto de ações que a empresa desenvolve e que cria uma impressão positiva, basta ter lá uma ação negativa, impactante, toda a sua estratégia vai pro ralo, né? Porque o consumidor, ele às vezes é muito exigente que a empresa tenha um compromisso, um comprometimento, uma atitude, uma estratégia que seja sempre adequada. Por isso que é importante sempre ter aí uma ação de gestão de crise, né? Para que você possa tomar decisões rápidas quando acontecer alguma ação negativa e saber exatamente o que fazer. Ter um protocolo para estas questões, né? Porque é importante. Em resumo, essa experiência, né, do usuário, do consumidor, não é apenas uma prática, é um leme que orienta as marcas nessa água de satisfação digital. Ao priorizar a usabilidade, personalização e consistência em todos os aspectos da interação, as marcas não apenas conquistam usuários, mas criam defensores entusiastas para compartilhar as experiências positivas junto a outros usuários, né? Então aqui o texto apresenta alguns pontos interessantes, né? Como a forma, né, de gerar uma experiência enquanto usuário, né, a partir das diversas plataformas digitais, você como usuário tem uma experiência diferenciada, você receber um atendimento, uma estratégia que esteja mais adequada às suas características, ao seu perfil, ou seja, a personalização, e ser consistente, né? Ou seja, gerar essa experiência positiva em todos os pontos de contato, né? Então, esses 3 elementos
eles são fundamentais que podem garantir uma experiência positiva para os usuários, que podem ser consumidores, formadores de opinião, compradores, enfim, né? Parceiros de negócios, intermediários, enfim, o mercado como um todo. E para fechar, né? Então tá aqui a experiência do usuário, dizendo priorize a otimização da experiência do usuário em todos os pontos de contato digital, garantindo que a navegação seja intuitiva e agradável. Bem, era isso que eu queria passar para vocês nesse episódio do podcast, né, do tema, né, do projeto Mentoria. E mais uma vez eu peço para vocês, mandem, né, sugestões, opiniões, ou até mesmo elogios, críticas, né, para a nossa central de relacionamento. Eu vou lendo, né, na medida que elas possam chegar. Em cada episódio nós vamos trazendo essas respostas, né, e perguntas também, né, que já fizemos uma sessão de perguntas e de respostas, e vamos fazendo aí na medida que elas cheguem até os nossos contatos, né? Peço também que curtam o canal, é importante, né? Quando vocês curtem, isso gera engajamento, gera respostas, né? Dentro dos algoritmos das plataformas, isso coloca o podcast em posições interessantes, né, que as pessoas possam ter acesso e fiquem sabendo do material que nós temos. Também compartilhem, né, para os seus contatos, caso esse podcast você perceba que possa ser útil para algum amigo, para alguém que você conheça, encaminhe para ele o link para que ele possa se unir ao nosso conjunto de usuários e ouvintes, ok? Então, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, aqueles que participaram, que sugeriram, e até o nosso próximo episódio. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.